Agora chegou o momento dos profissionais da contabilidade cumprirem mais uma obrigação acessória da Receita Federal do Brasil. Neste caso, a DIPJ, quando as empresas devem apresentar toda a movimentação econômico-financeira de 2011. A declaração de informações econômico-fiscais da pessoa jurídica deve ser entregue pelas empresas tributadas pelo lucro real ou presumido. Mas além de cumprir o prazo, é preciso muita atenção na hora de preencher as fichas da DIPJ, para evitar erros que são facilmente apontados pelo Fisco Federal durante o cruzamento de dados. Por isso, é importante conhecer os procedimentos a serem tomados na DIPJ 2012 em relação a outros documentos eletrônicos, como o F-Conte, por exemplo. Para falar sobre tudo isso, convidamos o senhor Arnóbio Neto de Araújo Durães, pós-graduado em Auditoria e Controladoria pela FECAP. Ao final do programa, ele bate um papo e tira dúvidas com a conselheira do CRCSP e empresária contábil, Neuza Prone Teixeira da Silva. Confira. Olá, prezados amigos contabilistas. Estamos aqui novamente para abordar hoje um tema bastante interessante. Vamos estar falando hoje sobre a apresentação da declaração de pessoa jurídica, ou seja, declaração de informações econômicas da pessoa jurídica 2012. Após aí, a longa caminhada aí que nós já tivemos, de janeiro a maio, onde já apresentamos aí as declarações de pessoa física, já apresentamos a RAI, já apresentamos DIRF, agora chegou o momento de nós falarmos na apresentação da declaração da pessoa jurídica. A Receita Federal do Brasil já disponibilizou o programa, já está disponível para a gente fazer o download, e já ir estudando aí as melhores práticas de preenchimento dessa declaração. Um pequeno sumário do que nós vamos estar abordando hoje nessa minha fala. Nós vamos falar quem são os contribuintes do imposto de renda, que a declaração refere-se ao imposto de renda basicamente, o fato gerador, período de incidência desse imposto de renda, a criação do próprio programa da DIPJ, ou seja, esses três primeiros slides, essas três primeiras colocações, são basicamente um fato histórico, uma evolução aí nos tempos, na declaração. Vamos falar quem está obrigado a entregar a DIPJ, a obrigatoriedade da entrega e apresentação. Também vamos abordar casos de cisão, incorporação ou mesmo fusão. Vamos estar abordando também na DIPJ. O local e prazo de entrega, temos que ficar atento, o prazo não é muito longo e também não se faz tão necessário ser longo. Nós vamos estar explicando por quê que não se faz necessário ser tão longo o prazo para a apresentação. E, por fim, fechamos aí a nossa fala com as penalidades quem, porventura, perder esse prazo, quem não entregar no prazo solicitado pela própria Receita Federal. Então, esses são os nossos objetivos dessa nossa apresentação de hoje. Inicialmente, os contribuintes do imposto de renda, Quem são contribuintes do imposto de renda perante a Receita Federal? Então, as pessoas jurídicas, de uma maneira geral. As empresas individuais também são contribuintes desse imposto de renda. E as disposições tributárias, o próprio regulamento do imposto de renda, no seu artigo 146, assim define, Disposições tributárias do imposto de renda aplicam-se a todas as empresas, sociedades, registradas ou não. Se eu não tiver o registro, eu incorro em algumas outras penalidades, mas estamos obrigados também a apresentar, a prestar conta com o leão, a prestar conta com o fisco. O fato gerador desse imposto é outro fator bastante relevante nessa nossa apresentação, O fato gerador do imposto sobre a renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica, renda ou proventos de qualquer natureza. Então, quando o próprio Código Tributário Nacional, no seu artigo 43º, cita isto, ele já é bem abrangente, renda ou de qualquer natureza, ele abrange, Então, isso evita a gente de colocar determinadas nomenclaturas nas contas contábeis para tentar evitar uma tributação. Isso não é possível. Renda de qualquer natureza acaba sendo englobada aí para fontes de imposto de renda, de tributação. Em relação às pessoas jurídicas, a ocorrência do fato gerador ela pode se dar de duas maneiras. A
A primeira delas, a obtenção de resultado positivo, ou seja, o lucro, né, nas operações, seja ela numa indústria, seja ela num comércio, seja ela numa prestação de serviço. Então, o lucro auferido nessas operações são base para a tributação do imposto de renda. E também dos acréscimos patrimoniais decorrentes de ganho de capital, ou seja, caracterizado, como cita o regulamento do imposto de renda, como receitas não operacional, né? Na nossa contabilidade, nós não temos mais essa figura de não operacional, e sim outras receitas. Então, esse é o nosso fato gerador que irá contribuir para essa canalização, para essa aglomeração, aglutinação de dados na nossa contabilidade, que servirão de bases para nós preenchermos a declaração de imposto de renda. O período de incidência, é bastante relevante a gente relembrar isso, que é um fato importante, né? Como nós apuramos esses impostos nas nossas empresas e apresentamos a declaração sempre uma vez ao ano, sempre no início do ano, né? Agora que se estendeu um pouquinho mais, chegamos para maio, mas já teve época que era um pouco antes. Então, até 31 de dezembro de 91, o período de incidência era anual, ou seja, as empresas apuravam as suas tributações anualmente. Apurava e depois apresentava na sua declaração de imposto de renda. De 92 até 96, esse período de incidência passou a ser mensal. Então, isso deu realmente, né, uma reviravolta muito forte em termos dos trabalhos dos contabilistas, porque fazia-se necessário de uma apuração mensal. Foi um período de grande turbulência, de muito trabalho. E a partir de 97 passou-se a ser trimestral, é o que nós temos hoje, com opções de recolhimentos mensais, que nós vamos estar falando aqui em algumas modalidades, né? Então, esse é um pequeno histórico de como as empresas tributavam a sua renda desde do início, estamos falando aí, desde dos primórdios, quando o Brasil começou a tributar suas rendas, né? Então, até 91, nós tínhamos apenas uma vez por ano. A apresentação da DIPJ, como nós falamos, né, é instituída pela Instrução Normativa número 127. Então, 30/10/98 foi quando foi instituída essa nomenclatura, DIPJ, né, que deve ser apresentada desde aquela época para cá, ou seja, de 98 para cá, de forma centralizada pela matriz, né, por todas as pessoas jurídicas, inclusive a elas equiparadas. Então, se eu tenho filiais, sucursais, etc., tudo tem que ser apresentado centralizado pela matriz, no mesmo CNPJ. Essa é a obrigatoriedade da apresentação da DIPJ de 2012. Quem está obrigado à apresentação da DIPJ? Então, estão obrigadas a apresentar essa declaração todas as pessoas jurídicas de direito privado domiciliado no nosso país. Todas elas são obrigadas a apresentar a DIPJ. Estejam elas registradas ou não, sejam quais forem seus fins e nacionalidade, inclusive a elas equiparadas, as filiais, sucursais ou representações no país, né? Mesmo com sede no exterior, esteja ou não sujeito ao pagamento do imposto de renda. Então, eu sou obrigado a apresentar essa declaração. É importante frisar que a declaração de imposto de renda da pessoa jurídica nada mais é do que informações coletadas ao longo do exercício através da nossa contabilidade, que nós demos tanto ênfase, né, principalmente com as recentes alterações que ocorreram basicamente de 3, 4 anos para cá, né, nós estamos com novas legislações, objetivando cada vez mais transparência, mais objetividade, um disclosure melhor dos nossos números contábeis. A Receita Federal quer essas informações, só que nós já passamos ao longo do ano, ao longo do exercício. E aí que nós temos que ter muita cautela, seja com o nosso plano de contas, seja com as nossas parametrizações, porque são da contabilidade que nós vamos tirar as informações para o preenchimento da DIPJ. E como eu disse, ao longo do exercício elas já foram sendo prestadas. Então, a DIPJ acaba sendo uma consolidação de todos os dados informados durante o exercício. Dados estes como a DCTF, você já informou, o DACOM,
o EPIS/COFINS, o SPED contábil. Então, nós temos uma gama de obrigações acessórias que nós vamos informando ao longo do ano, até mesmo a própria DIRF, né, que nós vamos informando, que agora na DIPJ a gente canaliza tudo, né, fechando com as demonstrações contábeis. Então, os meus balanços, as minhas demonstrações de resultado, né, são informadas, até mesmo os nossos livros caixa, são informadas nessa DIPJ. Então, com isso, a Receita fecha um ciclo de informação que ocorreu ao longo dos anos. Em virtude disso, nós chamamos a atenção dos colegas contabilistas para o cruzamento das informações. É importante que nós mesmos, contabilistas, ao preenchermos a DIPJ de 2012, que façamos antecipadamente alguns cruzamentos, como nós frisamos, DCTF, DACOM, EPIS/COFINS, né? Porque a própria Receita fará esse cruzamento, com certeza. Né? Se porventura ocorrer desacordo nessas informações, obviamente o contribuinte será convidado a prestar esclarecimento desse desacordo. Então, extremamente importante o cuidado com os dados gerados ao longo do exercício. Vamos ter que informar agora, sim, né? Porém, nós temos que canalizar as informações do ano passado. Inclui-se também nessas obrigações as sociedades em conta de participações, as administradoras de consórcios para aquisição de bens, as instituições imunes e isentas, as sociedades cooperativas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, bem como sua subsidiária, o representante comercial que exerce atividade por conta própria, também se faz necessário apresentar a DIPJ. Então, nós temos aí uma característica de empresas, né, a maioria delas, que são obrigados a estar informando os seus dados econômicos fiscais para a Receita Federal. Né? Dados esses que são utilizados para diversos tipos de informações que nós convivemos no nosso cotidiano aí. E com relação às declarações de exercícios anteriores, se porventura não foram prestadas, que programa nós temos que usar? Então, essas declarações inerentes a outros exercícios, quando apresentada em atraso, devem ser entregues de acordo com as regras fixadas para cada exercício. É bem verdade que essas regras não estão mudando muito, como era no passado. Hoje nós temos basicamente as mesmas informações, ou seja, o formato da DIPJ, as informações a nós solicitadas, não tem se alterado muito. Esse ano nós temos aí alguns pequenos detalhes, né, que nós vamos estar comentando, mas via de regra não tem se alterado. Mais um motivo para que os contabilistas já façam as suas contabilidades com a carinha da DIPJ, para evitar retrabalho. Nós chamamos muito isso a atenção, né? Que eu costumo sempre comentar com os meus ouvintes, que quando nós temos uma contabilidade bem feita, padronizada, as informações serão sempre as mesmas. Agora, se eu tiver que ficar aglutinando contas, cada contador aglutina da melhor maneira possível. Então, é bem possível que eu vou ter informações diferentes para cada tipo de declaração, se eu tiver que ficar aglutinando contas. Então, nós já temos que ter isso parametrizado para obtermos sucesso. Né? Então, a própria Receita disponibiliza os programas e exercícios anteriores. Esses programas devem ser baixados e neles confeccionadas as declarações referentes ao exercício passado. Quais as informações constam da DIPJ? A DIPJ é bastante ampla, porém de fácil preenchimento, né? Não é tão complexo, o programa está quase autoexplicativo. Né? Basicamente ele fecha em imposto de renda pessoa jurídica, e aí nós temos as modalidades lucro real e lucro presumido, nós temos as informações inerentes ao IPI, e nós temos as informações inerentes à contribuição social sobre o lucro líquido. São basicamente essas informações. Além disso, a Receita nos pede também as informações referentes à Previdência Social. Então tem lá. Nos solicitam também as informações referentes às retenções. Então nós temos uma coleta de dados, né, que podemos retirar da contabilidade e para poder responder aí o que a Receita Federal nos pede.
Então, basicamente, ela resume tudo o que nós fizemos o ano anterior, que é o que nós estamos comentando. Né? Com essa coleta de dados, eu vou preenchendo aí as nossas declarações. Um fato muito importante que eu chamo a atenção nessas declarações também diz respeito aos rendimentos dos diretores, que também nós temos um campo específico onde nós vamos relacionar a distribuição de lucro que ocorreu, o que nós pagamos aos dirigentes da empresa. Chamo a atenção para o cruzamento com a informação que foi dada na DIRF. Então, eles têm que estar de comum acordo. A Receita Federal checa tudo isso. Se, porventura, informou na DIRF um número e está informando na DIPJ um outro número, porque fechou o balanço posterior à DIRF, se faz necessário retificar a DIRF. Senão vai dar problema para o diretor, vai dar problema lá na retenção no informe de rendimento. Então, também é um ponto que a gente chama muita atenção. Durante o ano de 2012, nós também podemos apresentar a DIPJ. Então, o programa deve ser utilizado em 2012 para aquelas empresas que submeteram-se à extinção, fusão, cisão ou incorporação, desde que tenha ocorrido de janeiro a abril. Então, nós vamos utilizar o programa de 2012 para informar aí, né, a extinção, fusão, cisão e incorporação. Então, lá no drop-down, lá da declaração, quando nós abrirmos lá, terão essas opções, nós vamos assinalar a opção que ocorreu com a nossa empresa. É importante frisar o tempo disto, ou seja, tem que ser justamente 30 dias após, né, a informação da ata que autorizou essa extinção, fusão, cisão. Então, após essa ata do Conselho da Diretoria, começa a contar o prazo, né? Então, nestes casos específicos, tanto o imposto de renda, quanto o IPI, quanto a contribuição social a serem prestadas nessa declaração, deverão ser inerentes ao exercício de 2012, de janeiro até abril, como nós frisamos. Colocamos aqui um pequeno diagrama da utilização do programa, a própria Receita nos traz esse diagrama. É importante o contabilista, né, seguir essa regrinha. Ou seja, tudo começa com a importação da declaração, que você tem em outros dados, você pode migrar os dados, né, para evitar a redigitação, ou uma recuperação da cópia de segurança. Normalmente, quando você fecha a declaração, você faz a cópia de segurança. Então, você pode, né, recuperar essa cópia. Já ganha tempo com isso. Como eu frisei, não tem mudado muito os campos da DIPJ, né? Depois, o próprio preenchimento em si, que ali você tem os dados do balanço, da demonstração de resultado, das suas compras, das suas vendas, do IPI, etc., né? Feito o preenchimento de todos os campos, todas as pastas e todas as fichas necessárias à sua empresa, ao seu ramo de atividade, à sua modalidade tributária, você vai verificar todas as pendências. Se houver pendência, você vai corrigi-las, né? Feito tudo isso, passamos para a impressão da declaração, depois gravação de uma cópia de segurança, como nós fizemos, e aí sim grava para entregar para a Receita Federal, né? Transmissão via internet, e aí você imprime o recibo, que são documentos que estão solicitados pelo mercado em geral. Local e prazo de entrega também é muito importante, ou seja, não é mais como naquele velho tempo que nós tínhamos que levar até a Receita Federal. Hoje está tudo online, né? Então, o DIPJ deve ser transmitido pela internet, através do programa específico que se baixa no site, né? Ou seja, lá no sítio da Receita Federal, www.receita.fazenda.gov.br. Baixa-se o site, faz o preenchimento. Importante relatar, essa transmissão será via o ReceitaNet, que você também baixa no site. Então, baixa o ReceitaNet e, mais importante ainda, precisamos ter o certificado digital. Isto é obrigatório. Tem que ter o certificado digital da pessoa jurídica para a transmissão da declaração, né? Prazo, data. Então, a DIPJ de 2012, referente ao ano calendário 2011, deve ser entregue até, não é no, é até o dia 20, até às 23 horas, 59 minutos, 59 segundos. Horário de Brasília, do dia 29 de junho.
Não é no dia 29, é até o dia 29. O que nós recomendamos o quanto antes melhor para evitar tumulto, evitar o site sobrecarregado e você correr o risco de não conseguir entregar no prazo, né? Por detalhes aí. Caso isso não ocorra, haverá penalidade, infelizmente. A Receita dá um prazo e ela cobra. Se você não cumprir, será cobrado uma penalidade. E aí sim, né, as penalidades por atraso. A entrega da DIPJ após o prazo estabelecido sujeitará ao contribuinte o pagamento de multa, que será emitida automaticamente. A Receita está muito eficiente. Constará do recibo de entrega da respectiva declaração, né? Então, automaticamente já sai o DARF lá para você pagar a multa. De 2% ao mês calendário ou fração, incidente sobre o montante do imposto de renda da pessoa jurídica informado na DIPJ, ainda que integralmente pago, no caso da falta de entrega ou entrega após o prazo. Valendo frisar que está limitado a 20% desse imposto, né? De R$20 por cada grupo de 10 informações incorretas ou omitidas. Também é outra penalidade. E vale lembrar que a multa mínima, estamos falando em R$500. Então, perdeu o prazo, a multa mínima de R$500, obviamente, com benefício de redução de 50%, se pago no prazo estabelecido. Então, basicamente é isso que nós tínhamos para estar comentando aqui em nossa fala, lembrando que agora é mão na massa. Muito obrigado. Professor Arnóbio, parabéns pela sua fala. Gostaria de tirar algumas perguntas e algumas dúvidas. Quando eu vou fazer o início da minha declaração, em que momento eu devo clicar na opção da declaração 2012, ano calendário, na DIPJ 2012? Muito boa, oportuna a sua pergunta. Neste caso, quando nós estivermos abrindo a declaração, é bastante importante frisar que, além do 2012, todos os dados que são preenchidos no início da declaração é de suma importância, pois são essas informações que vão habilitar determinadas pastas e fichas a serem preenchidas. Então, nós temos lá no drop-down, neste caso de 2012, são nos casos especiais, nos casos específicos, ou seja, nos casos em que ocorreram cisão, incorporação ou fusão durante o ano de 2012. De janeiro a abril de 2012, se tem ocorrido qualquer uma dessas alternativas, se faz necessário clicar em 2012 e apresentar os fatos de 2012. Daí a opção ano 2012. Outra pergunta. Com o advento do Código Civil brasileiro, ele reforçou a obrigatoriedade da contabilidade. Porém, na DIPJ, lucro presumido 2012, tem uma novidade, uma opção por livro caixa ou balanço. O que o senhor poderia trazer para os nossos colegas profissionais da contabilidade, comentários sobre essa inovação? Muito boa pergunta também. Essa é uma das grandes novidades da DIPJ de 2012, né, que é justamente aos optantes do lucro presumido, e muito bem colocado, frisado, quando nos diz que o Código Civil, o nosso novo Código Civil, reforçou a obrigatoriedade da contabilidade. Isto é bem verdade. E nós afirmamos sempre, para todo e qualquer tipo de empresa, o primeiro passo para se preencher qualquer declaração de imposto de renda, qualquer informação ao fisco e também aos demais usuários, né, que utilizam informações contábeis, é a boa prática da contabilidade. Seja em que empresa for, seja as pequenas, as médias e as grandes empresas, seja as com fins lucrativos e as sem fins lucrativos, porque a contabilidade não é feita especificamente para o fisco. Daí a necessidade do Código reforçar a confecção da contabilidade. A contabilidade é feita para a gestão, para a gente tocar as empresas, evoluir as empresas. Então, neste caso, este ano, veio pelo fisco, que é uma outra conotação, ele é um dos usuários da nossa contabilidade, o fisco vê diferente,
Para ele ou contabilidade, que no caso o balanço, as demonstrações, nós vamos ter que apresentar quem optou pelo lucro presumido, informar essa contabilidade, principalmente no ano de 2007, foi quando ocorreu a mudança da nova legislação, ou se ele optou pelo regime caixa, porque no lucro presumido nós temos essa opção. Eu posso optar pelo caixa ou pela contabilidade para fins tributários, para fins de recolhimento do tributo, apuração e recolhimento do tributo. Então, quem realmente optou, seja por caixa ou seja por competência pela contabilidade, se faz necessário preencher as fichas da declaração deste ano. É uma das grandes novidades. Professor, com o SPED contábil obrigatório para as pessoas jurídicas do lucro real e futuramente para as outras empresas de outros portes e de outro tipo de tributação, como que o senhor vê o futuro da DIPJ? Olha, é uma excelente colocação, inclusive é uma das perguntas que eu mais tenho ouvido Brasil afora, né, sobre o futuro da DIPJ. Hoje nós somos um profissional de contabilidade cada vez mais requisitado pelas empresas em termos de gestão, que é o grande foco da contabilidade. Não que os tributos e os impostos não sejam importantes, também tem o seu grau de importância. O que ocorre é que a maioria do tempo do contabilista está voltado para atender aos anseios do usuário Receita Federal do Brasil. Então nós trabalhamos muito para isso. Só que a Receita tem tantas declarações que nós já informamos ao longo dos anos, tantos controles, principalmente agora com o SPED, né, que eu vejo um futuro muito curto da DIPJ. Ou seja, a sua extinção deve ocorrer em curto espaço de tempo. Inclusive, até mesmo na própria pessoa física, que deve ocorrer primeiro. Ou seja, o fisco já vai mandar a declaração pronta para nós. Esse é o futuro que eu vejo, para nós apenas validarmos os dados, porque todo tipo de informação ela já tem. E como eu frisei na nossa apresentação, todos os dados advêm da nossa contabilidade. Quando eu estou informando tudo isto para a Receita Federal, não há o que se falar mais de DIPJ. Então, creio eu que mais 1 ou 2 anos aí, 1 ou 2 talvez não, mas talvez 3 ou 4 aí, eu vejo a extinção da DIPJ. E até mesmo de algumas obrigações acessórias, porque o SPED ele vem basicamente fechar todo um círculo, tem todas as informações ali. Então o SPED, a DIRF e a RAIS tem todas as informações, né, que estão contidas na nossa contabilidade. Então é um futuro muito curto. Obrigada, professor, pela sua presença na nossa TV CRCSP. Eu que agradeço o convite, né? Desejo a todos os contabilistas aí muita felicidade, né? Bom trabalho aí, realmente que vocês consigam cumprir o prazo aí que a Receita Federal determinou. Muito obrigado. Estamos encerrando mais um espaço técnico da TV CRCSP. O espaço técnico deste mês fica por aqui, agradecendo aos nossos convidados pela participação. Outras informações relevantes para o setor contábil você confere nos programas CRCSP Notícias, canal IFRS PMS e também no CRCSP Conversa. Então, continue ligado na TV CRCSP e até a próxima.